A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na videoaula de hoje nós comentaremos a lição de número 12 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, hoje iremos comentar a penúltima lição deste trimestre. O texto áureo da nossa lição se encontra na carta aos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Verdade prática. O Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e as aflições na obra de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 21, dos versículos 7 ao versículo 15. Amém? Então vamos lá comentar a lição de número 12. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Então, meus amados irmãos, hoje nós vamos ver essa intrepidez que o apóstolo Paulo tinha de pregar a mensagem de Deus, independente daquilo que ele sofresse, porque nós sabemos bem que no início Paulo era um perseguidor de Cristo. Paulo sempre foi um perseguidor de Cristo. Porque quem ele perseguia eram os servos de Cristo, que estavam fazendo a obra de Cristo. Então, os servos estavam fazendo a obra de alguém superior a ele. Então, quando alguém persegue os cristãos, persegue a obra, na verdade está perseguindo a Cristo. E era isso que o apóstolo Paulo fazia, até que Cristo marcou o encontro com ele. E deste encontro, Paulo se entregou de corpo e alma para fazer a vontade daquele que libertou ele das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho, ao qual Cristo lhe mostrou. E ele foi chamado justamente para isso, porque o Senhor falou para Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar meu nome diante dos filhos de Israel, dos gentios e dos reis. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Isto o apóstolo Paulo aprendeu, meu irmão. Foi a primeira lição que ele aprendeu, foi deixar o seu eu, deixar sua prepotência, deixar sua posição, deixar o seu título, que ele alcançaria certamente dentro do farisaísmo, dentro dos costumes judeus, porque ele foi preparado para isso, mas o encontro com Cristo muda a vida do apóstolo Paulo. E é isto que nós vamos estar nessa lição, é que ele não se titubeou diante da morte, mesmo alguns dos seus companheiros lhe falando e lhe preparando o coração para aquilo que iria acontecer, e eles queriam interceder insistentemente para que o apóstolo Paulo não prosseguisse com aquilo que estava já no seu coração colocado pelo Espírito Santo, que era a vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo insiste em ir para Jerusalém. Na lição, meu irmão, de número 9, foi na lição de número 9, a qual nós estudamos a dedicação aos vocacionados. Por quê? Porque teve como base o capítulo 20 do livro de Atos. E o que nós falamos nesse capítulo 20 do livro de Atos é que Paulo marca uma reunião em Mileto, quando ele está em Mileto, manda chamar os anciãos que estão em Éfeso para dar-lhes instruções. E ele encerra falando que não veriam mais o rosto do apóstolo Paulo. Ele se entristece, choram muito por isso, abraçando Paulo, beijando Paulo, porque Paulo já sabia que o tempo dele estava se findando, meu irmão. E Paulo, quando acaba essa reunião com eles, por que Paulo não passou por Éfeso? Isso nós falamos na lição de número 9. Porque ele tinha o interesse de estar na festa de Pentecoste, que acontece em Jerusalém. Então ele passa a largo de Éfeso e vai a Mileto e manda os anciões virem até ele para ele dar as últimas instruções, porque ele sabia que não mais eles o veriam.
E Paulo dá aquelas instruções, e quando encerra aquelas instruções, ele agora pega o seu caminho para chegar a Jerusalém. E nesse caminho que ele pretende ir, meus irmãos, para Jerusalém, ele vai passando por algumas cidades. Dentre elas, ele vai passando, pega um navio dali de Mileto e vai caminhando, vai para Tiro, vai passando por Chipre, vai passando por vários lugares, até que ele chega em Cesareia. Em Cesareia ele permanece um tempo na casa de um dos 7 diáconos que foram escolhidos pelo Espírito Santo, de nome Filipe, que tinha 4 filhas, e ele permanece ali. E é nesse inteirinho, quando ele está naqueles dias ali, naqueles dias que ele permaneceu em Cesareia, vem um profeta chamado Ágabo, e Ágabo fala para o apóstolo Paulo, instrumentalizado pelo Espírito Santo, ele fala: assim diz o Espírito, os judeus em Jerusalém farão com o dono deste cinto. Porque o que ele fez? Ele pega a cinta de Paulo, amarra os pés e amarra as mãos, e ele diz: assim vai acontecer em Jerusalém, com o dono dessa cinta, e o dono daquela cinta era Paulo. E os discípulos, as pessoas que estavam ali com Paulo, choram muito, se quebrantam o coração. E Paulo, vendo aquilo, ele se sente triste e fala para os irmãos não ficarem assim, porque ele sabia, porque ele falou isso: eu não só estou pronto apenas para ser preso, como o profeta falou, não, mas não apenas para isso, mas até para morrer em Jerusalém. Pelo nome do Senhor Jesus, eu estou preparado. E para isso ele foi para Jerusalém, porque Paulo sabia, meu irmão, quando ele era guiado como ele era guiado pelo Espírito Santo, ele entendia, ele compreendia, meu irmão, que tudo aquilo que ele fazia estava na direção do Espírito Santo. Os discípulos insistiram, muita gente, para ele não seguir caminho para ir para Jerusalém, mas ele sabia que era vontade de Deus ele ir para Jerusalém, porque já teve ocasião em que Paulo procurou apresentar aos líderes, aos magistrados, diante de alguma confusão, porque queriam pegar ele, como não acharam ele, pegaram outros no lugar dele. Isso aconteceu com aquele tal de Demétrios, o irmão conhece bem Éfeso. Quando Paulo estava em Éfeso, aconteceu um alvoroço lá, que se levantaram contra Paulo e levaram Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo, preso. E Paulo queria se apresentar, mas os discípulos não deixaram. Observe, os discípulos não deixaram, mas Paulo poderia ir. Mas só que Paulo sabia, meu irmão, que a vontade de Deus era ele não se apresentar, porque se ele apresentasse, estaria, meu irmão, indo de encontro àquilo que Deus tinha determinado para a sua vida, porque ele sabia que ele tinha que chegar até Jerusalém. Observe o que fala o capítulo 19, versículo 30 de Atos dos Apóstolos, 30 e 31. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Então, meu irmão, Paulo não foi, ele não se apresentou. Por quê? Então, meus amados irmãos, por isso é bom ser guiado pelo Espírito Santo, porque você sabe o momento de ir, o momento de não ir, o momento de ficar parado, o momento de agir. Paulo sabia disso. Por isso, quando existe essa insistência para ele não seguir caminho a Jerusalém, ele vai a Jerusalém, porque ele sabia que era a vontade de Deus ir para Jerusalém. E ele segue seu caminho. Nós já falamos desse seu caminho que ele pega de Mileto para Tiro, onde ele encontra alguns irmãos, ora com os irmãos, vai para Cesareia, fica um tempo ali na casa de Filipe. Acontece esse acontecimento com Ágabo, que profetiza ali através do Espírito Santo, dizendo que o que vai acontecer com o dono daquela cinta, que no caso era Paulo. Mas mesmo assim, Paulo vai, porque ele ouve o Espírito Santo, ele ouve a voz do Espírito Santo, meu irmão. Como eu falei, existem ocasiões que Paulo quis se apresentar como lá em Éfeso, e os discípulos não deixaram, mas Paulo poderia ir, mas ele entendia, porque ele era guiado pela voz de Deus. Isso é interessante, porque na lição, quando nós falamos de Paulo e seu amor pela igreja, nós percebemos que ele era um homem guiado pelo Espírito, porque ele entendia e conhecia, meu irmão, quando era Deus e quando não era Deus, quando era homem, quando era Deus,
quando era o inimigo e quando era Deus. Ele compreendia, entendia. E isto é muito claro, porque Paulo quis ir para a Mícia pregar o evangelho, e a Bíblia fala que o Espírito do Senhor não permitiu. Depois ele intentou ir para a Bitínia e o Espírito de Jesus não permitiu. Ele fala disso porque ele entendia, ele compreendia. Mas quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala: eu queria ter outra vez ir convosco, mas eu fui impedido por Satanás. Observe só. Paulo tinha, meu irmão, discernimento espiritual para entender quando ir e quando não ir, bem como o que acontecia quando alguma coisa impedia, porque ele sabia que existia coisas que era Deus que não estava permitindo ele ir, e ele tinha certeza de outras coisas também, que o inimigo agia para ele não ir, e ele conseguia entender e discernir quando era Deus que impedia e quando era o inimigo que entendia. Por que estou falando isso? Porque existem pessoas que tudo colocam na conta do inimigo, vamos falar assim. Tudo para ele é o inimigo. Se acontece coisa ruim, é inimigo, coisa boa é Deus. Mas nem sempre, meu irmão, às vezes você quer fazer uma coisa até boa, como o apóstolo Paulo queria fazer, era visitar os irmãos, ver como estava a fé dele, mas o inimigo não permitiu, meu irmão. Colocou empecilhos para que ele não alcançasse aquele objetivo que ele tinha em mente. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. E nós às vezes não compreendemos, queremos fazer uma obra, alguma coisa, e as coisas não andam, não acontecem. E muitas vezes é Deus que não está permitindo para dar o livramento. É Deus não permitindo para fazer o que, meu irmão? Para nos proteger, nos livrar, não dando um livramento. Porque quantos livramentos Deus nos dá, meu irmão, sem vermos. Existe isso, existe o livramento que nós vemos e milhares que nós não vemos, e Deus está dando um livramento. Nós não percebemos, não vemos, mas Deus está agindo nos bastidores, no mundo espiritual, para nos livrar de muitos, meu irmão, tribulações, muitos acidentes, muitas ciladas, muitas setas, mas o Senhor sempre está protegendo os seus. Então nós devemos entender e compreender isto, meu irmão. O apóstolo Paulo tinha ciência disso em sua vida, por isso ele tinha coragem para enfrentar qualquer ameaça que tinha. É porque é por nome de Jesus. Eu estou pronto não só para ser preso e amarrado, mas para morrer pelo nome de Jesus Cristo. E ele segue seu caminho e vai até Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, meus amados irmãos, ele vai encontrar com Tiago, com alguns presbíteros, e faz uma reunião. Os irmãos saudam a Paulo e Paulo entrega aquelas ofertas que ele arrecadou para levar para os irmãos em Jerusalém. Observe que em Jerusalém a igreja estava passando por necessidade, estava precisando, meu irmão. Observe, a igreja, vamos falar hoje, é como se fosse a igreja matriz. A igreja matriz estava necessitando de auxílio das outras. E Paulo vem com essa ajuda, fala para os discípulos ali, para Tiago, para os presbíteros que estavam ali com ele, das grandes coisas que Deus fez através da vida dele, na vida dos gentios, e como eles ouviram a palavra de Deus. Mas, meu irmão, algo Tiago tinha a dizer a Paulo. Paulo, já sabem que tu estás aqui em Jerusalém. E muitos dos judeus, porque o que acontece na festa de Pentecostes, meu irmão? Muitos judeus vêm para Jerusalém para celebrar. Observe que Paulo já está aqui, meu irmão. Já tinha passado da sua terceira viagem missionária. Então Paulo já era conhecido no mundo antigo, meu irmão. Era conhecido de leste a oeste, de norte a sul. Paulo era conhecido e todos sabiam o que ele fazia, principalmente os judeus invejosos, que tinham inveja da eloquência, do que o Espírito Santo fazia na vida de Paulo. Então já estavam sabendo que Paulo estava na cidade. E certamente já estavam tramando algo para pegar a Paulo. E Tiago, sabendo disso, fala para Paulo: Paulo, já estão falando de ti pela cidade, dizendo que tu não é cumpridor da lei de Moisés e tu pregas contra o templo, que não precisa mais ir para o templo. Mas nós bem sabemos que você, assim como todos, nós somos cumpridores da lei, porque em Romanos 13:10 fala que o cumprimento da lei
é o amor, meu irmão. Então, meu irmão, o cumprimento da lei é o amor. E isso Cristo falou. Quando chegaram para Cristo, Cristo, em que se resume toda a lei? E Cristo fala: amarás a teu Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então, o cumprimento da lei é o amor. Porque a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, meu irmão. Isso está claro na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, já no primeiro capítulo, nos primeiros versículos ele fala sobre isso. Então, os judeus mudavam. O seu legalismo não fazia ele enxergar que a lei veio para uma causa boa. Veio sim, porque ela serviu de quê, meu irmão? De ama. Serviu como uma criada para nos guiar até que chegasse à plenitude, o herdeiro que é Cristo. E quando chegou Cristo, a plenitude, Cristo vem e nós chegamos à nossa maioridade, nós estamos libertos agora daquilo que nós estávamos debaixo, aquilo que nos guiou, nos levou até a graça. Mas quando chegou o libertador, o herdeiro de fato que nos liberta, Cristo, então nós estamos livres. Porque a lei veio para mostrar o que é transgressão. Por isso, Cristo veio para cumprir toda a lei. Porque a lei veio para nos condenar. E isto está claro. E Paulo entendia disso porque ele escreveu aos Coríntios, ele falou disso. Que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Porque o pecado veio para apontar a transgressão. Veio para apontar o dedo para você e mostrar que nós somos condenados. Então, se não fosse Cristo nos justificando, por isso Cristo veio para nos justificar. E o que é justificação, meu irmão? É Cristo nos libertando da condenação do pecado. A condenação do pecado não está mais sobre o crente salvo em Cristo Jesus, porque Cristo já o justificou. Porque a lei veio para condenar, mas Cristo veio para libertar. O que a lei aponta como pecado, Cristo nos justifica de todo mal e nos purifica do mal. E isso Paulo entendia porque está nos escritos que ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever. E Tiago fala para Paulo: Paulo, tem 4 pessoas aqui que vão cumprir um voto. Bom rapar a cabeça, eles fizeram um voto. Eu te aconselho a se chegar a esses irmãos, que são judeus que vão para a festa de Pentecostes e para o templo. Então eu te aconselho a fazer o mesmo que ele. E Paulo se junta àqueles irmãos para não dar motivo aos judeus de falar que Paulo não é cumpridor da lei. E Paulo assim vai para o templo. A festa era feita durante 7 dias. E já perto de encerrar os dias, os judeus se levantam contra Paulo e o pegam, alvoroça todo o povo. Observe só, meu irmão. Quando se tem um motivo para fazer guerra, para se fazer briga, quando não se tem um motivo, inventa-se qualquer um. Em tempos atrás, viram Paulo andando na cidade com Trófimo. E porque eles viram Paulo andando com Trófimo, que era um gentio, eles vêm e falam que Paulo introduziu Trófimo no templo, sendo que Trófimo não estava nem com Paulo. Observe só quanta perversidade, quanta crueldade para prender a Paulo. E com isso começa a agitação, porque tiram Paulo do templo, trancam o templo e querem matar Paulo, querem o matar. Mas o comandante, meu irmão, ouve aquilo, que aquilo está amontinando ali Jerusalém, pega Paulo e leva Paulo para ser preso, prende Paulo. E essa situação é levada até o tribuno. E esse tribuno, que na verdade é um comandante, no caso que tira Paulo ali, Paulo pretende fazer sua defesa. Ele quer fazer sua defesa. E ele fala ali para esse comandante em grego. E o comandante olha para ele. Tu sabes o grego? Mas não és tu o egípcio que há pouco tempo levou aí quase 4.000 para o deserto? Confundiram Paulo com o outro. Ou seja, já tinha um antes de Paulo que estava alvoroçando a cidade.
Um fora da lei, vamos falar assim, acharam que era Paulo, por isso foram de encontro, porque o tumulto estava grande e prendem Paulo. Mas só que Paulo não é. Não é, porque ele começa a falar em grego e aquela pessoa entende. E Paulo vem e quer falar agora para os seus oponentes judeus. E ele começa a falar falando que ele é judeu, natural de Tarso. Ele fala, cidade não insignificante, ou seja, uma cidade importante. Eu rogo que você me deixe falar para o povo. E o comandante dá essa permissão para Paulo, e Paulo vai levar a sua defesa à multidão, e ele começa a falar em hebraico. E sabe o que acontece? As pessoas param para o ouvir. Todos param para ouvir. Ele começa a ensinar ali, a mostrar como foi a sua vida, onde ele nasceu, que foi instruído por Gamaliel, era zeloso, é zeloso da lei de Deus, que ele perseguia a Cristo. Ele mostra do que aconteceu com ele, da sua cegueira por 3 dias, de como ele foi restituído a sua visão. E ele vem contando, meu irmão, tudo aquilo que aconteceu com ele. Só que quando ele vai falar que ele foi enviado por Cristo para longe, para os gentios, e não apenas para o judeu, aí eles param e começam a gritar que querem matar Paulo, que eles atiram poeiras para os ares, e o comandante vê que a situação saiu fora de controle novamente, recolhe Paulo à fortaleza, e que sob açoite ele fosse interrogado para saber por que assim clamavam contra ele, querendo que ele fosse morto. E quando aqueles soldados estavam pegando as correias já para bater em Paulo, Paulo olha para eles, meu irmão, e pergunta: é lícito, porventura, açoitar um cidadão romano sem estar condenado? E o centurião fica, olha, e vai falar diretamente com o comandante: comandante, aquele homem é um cidadão romano. E existia lei na época que não poderia um cidadão romano ser açoitado sem um julgamento, sofrer a penalidade sem um julgamento, nem mesmo a pena de morte. Muitas vezes ele não era levado à pena de morte, a não ser que cometesse um delito gravíssimo, segundo a lei deles lá, dos romanos naquela época. E essa situação é levada e o comandante fica encabulado, porque ele olha e diz: como é isso? Tu és romano? Porque eu gastei muito dinheiro para conseguir a cidadania romana. E Paulo fala, e é como Paulo fala para ele: eu não gastei nada, porque eu sou romano de nascimento. Ou seja, o pai de Paulo já era cidadão romano, e Paulo era romano porque descendeu de um cidadão romano. E eles ouvem aquilo e deixam Paulo preso. Não levam Paulo mais para ser açoitado. Agora o tratamento já é mais brando. E Paulo fica ali preso por um período, porque na verdade ele ficou preso daqui para frente, embora foi dado a ele ampla liberdade de ele receber visitas. Quem quisesse visitar, ele visitava. Ficou preso em sua casa, ou seja, era uma prisão domiciliar, mas ele poderia sim receber visita, ter pessoas ao seu redor. E Paulo ficou preso. E no outro dia, o que acontece? O comandante quer saber o que realmente aconteceu. E reúne todo o sinédrio, principais sacerdote e Paulo, e vai fazer um julgamento agora perante o sinédrio. E novamente Paulo agora começa a sua defesa, meu irmão. Começa a sua defesa quando entra em cena agora o sacerdote Ananias, que é este sacerdote judeu que ele tramou matar Paulo, porque depois dessa reunião de Paulo perante o Sinédrio, está no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, Paulo começa a sua defesa e ele percebe que ali no Sinédrio, porque o Sinédrio era dividido, meu irmão, entre duas seitas dentro do judaísmo, eram os saduceus e os fariseus. E Paulo está sendo preso porque pregava Jesus Cristo, o que foi morto e ressuscitou. Observe só como o Espírito Santo deu inteligência e conhecimento ao apóstolo Paulo. Que ele vê que tem judeus
ali dentro do judaísmo tem os fariseus e os saduceus, e ele levanta uma questão para eles se ficarem um contra o outro. Em que sentido? Falando a verdade. Eu estou preso aqui sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. Paulo fala assim, porque os mortos vai ressuscitar. É como Paulo dissesse, eu estou aqui porque eu acredito na ressurreição dos mortos. Eu sou julgado por isso. E a grande discussão agora começa no Sinédrio, porque os saduceus não acreditam nem em ressurreição, nem em anjo, nem em espírito, nem em nada, enquanto os fariseus acreditam em tudo isso. Os fariseus dizem, não vejo pecado neste homem, não vejo crime nem dolo neste homem. E começa aquela tumulto dentro do Sinédrio. E Paulo é novamente, meu irmão, levado para a fortaleza, porque a contenda ali aconteceu, que queriam matar ele de todo jeito e não encontravam nada para lhe acusar. E ele vai para a sua cadeia, no caso de novo, para a sua cela, e no outro dia Cristo aparece para ele e fala, Paulo, tem coragem. Porque do modo que tu destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, porque em Jerusalém, meu irmão, tem muita gente, até quem não foi alcançado pelo evangelho, que veio na cidade, sabia do alvoroço, do tumulto que foi causado. E certamente todos queriam saber, estavam curiosos para entender. E Deus fala para Paulo, Paulo, tu desse meu testemunho aqui em Jerusalém, mas não te preocupa, porque importa que tu vá lá para Roma também, e tu vai dar testemunho do meu nome lá em Roma. Só que neste interim, um sobrinho de Paulo, observe, Paulo tinha uma irmã. Sabemos uma coisa, a filha de Paulo? Sabemos, Paulo tinha uma irmã que tinha um filho que era sobrinho de Paulo. E esse sobrinho de Paulo vê que 40 judeus começam a fazer agora greve de fome. Vamos fazer greve de fome até matarmos eles. Só vamos parar essa greve de fome, esse jejum do mal, quando esse homem for morto. Então vamos tramar contra ele. Vamos falar para o comandante para que ele mande trazer Paulo novamente aqui. E quando ele estiver a caminho, nós tomamos ele para o matarmos. Vamos matar ele. E os judeus intentam fazer isso, só que o sobrinho de Paulo ouve, vai lá, conta tudo para Paulo na prisão. E Paulo manda o comandante para que levassem até. E isso chega até o ouvido do comandante, porque foi levado aquele menino, o sobrinho de Paulo, para falar do que estava acontecendo. Então pegam Paulo e vão levar agora Paulo para Cesareia. Ou seja, Paulo agora vai sair de Jerusalém para Cesareia. Então esse comandante pega Paulo na calada da noite, monta uma guarda oponente para levar Paulo a Cesareia. E Paulo agora vai para Cesareia para se livrar da morte. Paulo vai, porque esse comandante, nós estamos falando comandante, só que a lição já fala o nome dele conforme o livro de Atos fala, que era o Cláudio Lísias. Então, Cláudio Lísias pega Paulo e manda Paulo para Cesareia para ser julgado agora pelo governador Félix, para que esse governador tomasse uma posição, porque ele sabia que a coisa ali ia ser estreita, e ele não via nada que pudesse condenar Paulo, mas também se ele soltasse Paulo, os judeus iam ir contra ele, iam alvoroçar a cidade. Então ficou nesse jogo, um de empurra, um jogando por outro. Observe que a lição ela termina nesta parte que eu falei com os irmãos, já no capítulo 21 de Atos, onde Paulo apenas conversa com Cláudio Lísia, mas observe que Paulo não tinha medo, meu irmão, da morte.
É uma lição, eu falei mais na parte histórica, no caso, do que está relatado no livro de Atos, para os irmãos perceber que Paulo, meu irmão, aonde ele chegava, quando tinha oportunidade, ele falava de Cristo. E quando Cristo aparece para ele, Paulo, não te preocupa, tenha coragem. Você foi testemunha minha aqui em Jerusalém, mas você vai ser testemunha também lá em Roma. E não desenrolar, por isso é bom os irmãos lerem, meu irmão. Leia o capítulo 20 em diante, que vocês vão entender tudo isso nos pormenores do que nós estamos falando, apesar que nós já explicamos aqui detalhadamente o que aconteceu em cada situação. Mas o que nós devemos entender, eu vou parar aqui, não vou seguir mais, porque Paulo foi para Félix, e durante aquele período ali, Paulo fica preso durante 2 anos, até que Félix passa o comando, e Festo agora, que é o que assume no lugar de Paulo, fica tentando subornar, não é subornar diretamente, mas que Paulo pagasse para ser livre. Observe só, Paulo tinha que pagar para ser livre. Nesse inteirinho, Paulo já estava preso há mais de 2 anos, até que ele apela para César. E certamente ele vai para Roma para falar de Cristo, porque foi o imperador que matou Paulo. Então nós devemos entender que tem esse relato todo e Paulo não se titubeou, porque em meio ao sofrimento pelo nome de Cristo, ele não abandonou de forma nenhuma, meu irmão. Não se entregou. Ah, eu vou ser preso? Eu estou pronto não só para ser preso, mas para morrer. Porque essa era a coragem que o apóstolo Paulo tinha, meu irmão, diante da morte, porque ele sabia que ia partir. Estava chegando o fim de sua jornada aqui na terra. Por isso nós estudamos ao longo deste trimestre a vocação que ele tinha pelos novos discípulos, novos convertidos, a sua vocação em preparar os vocacionados, em preparar novos discípulos, porque ele sabia que o tempo dele iria se passar. E ele tinha que plantar o quê? Pessoas para continuar a obra de Deus. E ela continuou ao longo dos anos. Não é à toa que nós estamos falando de Cristo. Falando de Cristo, que Cristo ressuscitou. A mesma mensagem que o apóstolo Paulo falava é que a igreja de Jesus hoje fala. Então assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a lição de número 12, que tem como título A Coragem do Apóstolo Paulo Diante da Morte. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio do seu canal. É fácil e motivadora, assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula.